Oi, tudo bom? Oi, entrou, Tudo, entrou. tudo bom? Aprendi a fazer live. Ei, é, Aprendi a fazer live. tá vendo? Nada como Yes, 10 para mim. quarentena é para isso, minha filha, para aprender, para Sabe o aprender. que que eu... Ei, você que me conhece um pouco, Ana, ontem uma pessoa disse para mim assim, você é um grande condor com a asa direita enorme. Que é o conteúdo, que é o conhecimento. Mas a minha asa esquerda, tadinha, tá atrofiada. Mas eu consegui fazer essa live hoje, uma peninha da asa esquerda já levantou. Tá vendo? É isso aí. Mas não, Então, a asa não é só tecnologia, minha filha, é coração, e você tem coração e energia, isso é o mais importante. que bom, que bom. Então tá. Eu agora vou aprender a interagir com vocês. Oi, Ronaldo. Acabou o Ronaldo entrando aqui no Instagram agora, ele estava no Face antes. Tudo bem, Ronaldo? Obrigada. Eu vou aprender a interagir com vocês, fazer a fala que eu planejei fazer e ao mesmo tempo acompanhar quem vai entrando. Não vai ser fácil, mas eu vou conseguir. Pessoal que já está na live, obrigada. Ana Goldani entrou agora, eu a convidei porque no meu planejamento aqui, segundo a professora Maiara, minha sobrinha, é preciso fazer um roteiro para a gente não se perder. Não Claro. sei se alguém assistiu os vídeos lá no YouTube. Uma coisa que eu aprendi fazendo 4 vídeos é que o roteiro é importante. Eu Claro. fiz os 4 vídeos sem roteiro. Hum? Até que ficaram bacanas ter feito sem roteiro. Mas hoje eu fiz um roteiro aqui para ver se vai dar certo. Maiara Bresolim, exato. Uma das pessoas que também daqui a pouco eu vou chamar para falar é a Maiara, e eu vou dizer porquê do assunto, ok? Agora, se passar alguém sem eu dar oi, depois eu puxo ali e leio, porque agora eu pretendo, então, seguir aqui no meu roteiro. E chamei a Ana Goldani para falar conosco a respeito de um livro que eu escrevi, eu falei lá nos vídeos quem assistiu, quem não assistiu, a Ana prefaciou este meu livro aqui, que é O Brilho de Estrelas Imortais, volume 1, das Mulheres de Sinop, o volume 2. O volume 1 é das Mulheres de Nova Mutum. E como essa minha live hoje é sobre vida de escritora, algumas pessoas que participam da minha vida de escritora eu vou chamar. Ana, participou, conhece um pouco da minha trajetória, prefaciou o livro das pioneiras de Sinop, que agora eu acho que vão entrando também algumas mulheres lá de Sinop devem estar entrando agora na live. Aberto o microfone para Ana Goldani falar da escritora Lene, do prefácio, do livro. Com você, Ana. Oi, Leni, muito obrigada por convidar para a sua live. É, Bom, eu tenho uma história bem interessante. A Leni, na verdade, chegou até mim através do seu irmão, Padre Leonir, que, aliás, está online. Você esqueceu de dar oi para ele. Ah, não vi, eu vi agora que entrou o padre Osmar Burilli, eu vi que entrou. Mas Padre Leonir, Leonir, Padre o Leonir padre está Leonir online. está lá na Guatemala, Leonir. Mas Obrigada, Leonir. então, eu fui apresentada, primeiro de tudo, eu fui apresentada, eu li as histórias de vida da Leni antes de que fosse livro. Essas histórias de vida das mulheres de Sinop me foram apresentadas pelo padre Leonir pedindo para eu dar uma lida e, teoricamente, ajudar a Leni a repensar essas histórias de vida em termos da sua tese de doutorado, que ela estava fazendo em Buenos Aires, seu doutorado. Então, eu li as histórias de vida das mulheres de Sinop com um olho acadêmico e como professora, naquele momento professora na universidade em Princeton, eu tinha assim, uma certa rigidez de professora pensando que estava orientando uma tese de doutorado. Escrevi 15 páginas para a Leni, Meu Deus. sugerindo o que ela devia fazer, ou sugestões de como ela podia aproveitar o material para uma tese de doutorado.
E realmente foram histórias de vida muito interessantes e a narrativa muito bem feita. E Leni, com um olhar muito original, contava a história da colonização no Centro-Oeste através das mulheres de Sinop. E eu fiquei encantada. Eu realmente me encantei com as histórias de vida e com a forma, com a metodologia e a forma como a Leni escrevia. Mas eu pensava que ia ser uma tese de doutorado, né, Leni? Pois é. Esta é uma parte da minha história de vida, que a Goldânia é testemunha, que a Ana é testemunha do seguinte: vida de escritora. Eu optei entre escrever a tese do doutorado, que eu cursei todas as disciplinas em Buenos Aires, 12 disciplinas, durante 3 anos. Eu abri mão de escrever a tese para me dedicar à literatura. Então, eu não sei se foi uma escolha acertada, eu acho que o tempo é que vai dizer, mas a Ana, na época, meio que me motivou e provocou e tentou fazer com que isso se transformasse numa tese. E não houve a minha dedicação com o olhar de tese, não. Eu fiquei na literatura mesmo. Não, mas eu acho... Bom, eu não sei quem ganhou e quem perdeu, mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que o título de doutorado está mais do que justificado. Você já o tem com este livro. Eu acho que essa é uma tese, mais que uma tese acadêmica, é um livro que realmente tem uma contribuição fundamental. Como eu escrevi no prefácio, eu acho que você deu voz aquelas mulheres pioneiras da região que foram ajudar os seus companheiros a desmatarem e a criarem a cidade de Sinop. Você deu voz a essas mulheres que poucas vezes são reconhecidas nesse trabalho. Então, eu lembro que a gente, inclusive, conversou, eu tenho uma perspectiva feminista muito marcada, e eu fiz uma avaliação um pouco forte nesses termos, e você disse, mas não é feminismo, é feminino, coisa e tal. E eu quero dizer o seguinte, eu acho que entre o feminino e o feminista aí tem uma linha muito tênue, e que você cruzou sem saber, estava cruzando justamente numa contribuição muito original em termos dos estudos de gênero, mostrando como homens e mulheres podem trabalhar e fazer as coisas juntos, e mesmo nos papéis tradicionais, sem ter que deixar cada um de ser homem e ser mulher. Então, eu acho que este livro é uma contribuição e poderia ser tranquilamente uma tese de doutorado, se você assim se propusesse, coisa que você não o fez, mas você pode fazer ainda. Porque eu não desisto, que eu acho que você já tem direitos adquiridos de ter o título. Não sei se o título faria grande diferença para você, mas eu acho que é uma questão formal de credencialismo que às vezes ajuda a gente ser mais ou menos aceitadas na universidade, porque eu sei que você é professora na universidade também, né? Sim. Então, eu imaginava assim, que é um material muito rico, que o livro ficou ótimo, mas que também pode ainda ser... Eu não sei, a minha sugestão última até foi, eu acho que depois disso a gente voltou a falar, é que você apresentasse o conjunto da obra como uma proposta de tese de doutorado, fazendo um documento que unisse essa tua obra toda em cima desta história da colonização do Centro-Oeste. Então, eu não sei, eu acho que você, assim, ao dar voz e mostrar a participação das mulheres na construção e na nova colonização do Centro-Oeste, você abriu várias frentes de contribuição para os estudos de migrações, para os estudos de mulheres, para os estudos de gênero, não é? E acho que isso realmente está mais do que justificado e metodologicamente você tem um trabalho muito sério das histórias de vida, né? Então, eu acho que tem tudo para ser uma tese de doutorado, mas eu te cumprimento porque o livro ficou excelente e talvez a divulgação seja ainda maior nesse nível do que se fosse uma tese de doutorado. Meus parabéns. E, bom, não sei se você tem alguma pergunta a mais, eu gostaria que eu dissesse alguma outra coisa. Ana, da sua participação, seja no livro dessa sua fala, que é interessante, que eu sabia, mas é importante que os meus saibam, né? Minha família, meus leitores, agora como escritora, meus leitores,
que é exatamente isso. A opção entre ficar na literatura e abrir mão da tese do doutorado, depois vocês vão entender nos meus projetos futuros, e o que eu vou falar aqui agora também, é que eu não desisti da tese do doutorado, não. Ótimo. Porque eu acredito que uma escrita no nível, na complexidade acadêmica, ela tem uma contribuição e uma interferência no meio acadêmico significativa e interessante. É um compromisso que eu tenho, que eu não desisti ainda, mas, assim, para mim, hoje, não está no primeiro das prioridades, pelo que eu tenho para fazer, uma, e dois, para mim o título DR, digamos, ser doutora, não é o foco. Eu penso que, assim, eu consigo, e eu me vejo como uma profissional, seja da área das letras e da educação, com o conhecimento que eu adquiri participando das aulas de mestrado, das aulas de doutorado, das minhas especializações, enfim, o conhecimento a gente tem lá nas aulas. O se debruçar sobre uma pesquisa e delinear uma linha e escrever na complexidade acadêmica é importante, sim. Mas não está no primeiro da lista, está mais para baixo. Quando eu chegar, Ana, com certeza você será mobilizada. Não, e nesse mundo pós-pandêmico, eu acho que a gente vai ter que, nesse mundo pós-pandemia, a gente vai ter que repensar, inclusive, o valor disso, não é verdade? Eu acho Exato. Então, esse credencialismo, assim, né? Exatamente. Como nós entramos nessa fala, eu vou fazer o seguinte, vou deixar a Ana aparecendo para todos, Ana Goldani, para quem chegou depois, deixa eu fazer o nome aqui, eu fui anotando, fui escrevendo. Manari, querida, oi, Manari lá de Brasília. Tereza Nilva, do Rio Grande do Sul, Henrique Chiarello, de Chapecó, Cleusa Zilhoto, Cleusa, não sei onde você mora, acho que é Santa Catarina. Kellen, também não sei onde mora, entrou uma Clafer, que não aparece o nome, Lisiane, minha irmã, Lili, beijo para vocês, para os meus sobrinhos lá de Passo Fundo, Ademir Cunha, do Peru. Oi, Ademir, tudo bem? É meu conterrâneo de Serafina, mora no Peru, obrigada por estar me assistindo. Rafael Gingarelli, sua noiva, sua namorada, eles são jovens acadêmicos da Unemat de Sinop, e eles são os meus críticos literários. Eles têm uma crítica literária para o meu novo livro que será lançado esse ano, e a crítica deles estará na contracapa do Rafael Gingarelli e da noiva dele, namorada, noiva, não sei se vocês noivaram, desculpa aí, Rafael. Padre Leonir, obrigada, e Padre Osmar, que entrou depois. Então, oi para todos vocês. Eu também estou com saudade de você, Ademir. Todos os meus parentes, Chiarello, de Xanxerê. Ah, o Chiarello é de Xanxerê. Meu filho está aqui me ajudando, acabou de dizer que o Chiarello é de Xanxerê. Quem entrou depois, obrigada por estar na live. Ana Goldani está comigo no vídeo, porque ela prefaciou um dos meus livros, ela acabou de fazer um comentário sobre a participação dela, e eu vou deixá-la aparecendo e interagindo até eu chegar na próxima chamada. Eu preciso chamar também outras pessoas, e aí, Ana, fica assim. Se, conforme eu for falando, houver a importância de nós conversarmos mais um pouco, senão eu desligo você e chamo outra pessoa, tudo bem? Perfeito, estou às ordens, Tá como bom. você preferir. Joia. Então, assim, esta minha primeira live, o tema é vida de escritora, o que é ser escritora, e é o resultado de uma ideia que eu tive a partir do projeto que eu iniciei ano passado, em julho, um programa com 3 objetivos: incentivar a leitura, divulgar a literatura e promover os meus livros, obviamente, que é Café com Leni. Eu me reúno uma vez por mês em cafés da região aqui, já fiz café com Leni em Sinop, café com Leni em Nova Mutum, café com Leni em Vera, café com Leni aqui em Lucas do Rio Verde. Então, uma vez por mês a gente se reúne num café e fala de leitura, literatura, e as pessoas conhecem meus livros. Em função dessa questão da pandemia, a escola que eu trabalho em Sinop fechou.
nos deu, então, o período da quarentena, e para quem podia ficar em casa, nos deu férias. Eu vim para Lucas do Rio Verde, onde eu tenho casa, e pensei, e meus cafés? Vou para a internet. Fiz os vídeos, fiz 4 cafés em casa, então lá no meu canal do YouTube, Lene Zilhoto, com um T, vocês vão encontrar Café com Leni em Casa 1, 2, 3 e 4. E aí eu pensei, eu vou fazer uma live para falar desses cafés. Essa é a proposta da minha live de hoje, a minha vida de escritora. E eu começo, então, dizendo da importância que tem, que é o que a Ana começou a falar agora, de nós nos adaptarmos. Eu acredito que, aos tempos, século XXI, já estava mais do que dito que as tecnologias seriam importantes, e agora, pós-pandemia, mais ainda. Ademir, lá do Peru, está dizendo, vamos fazer um café em janeiro em Serafina. Ok, me lembra que você estará lá em Serafina, vamos ver se eu consigo ir para lá, Ademir. Vamos fazer um café com Leni lá, sem problemas. Então, é por isso que eu estou fazendo essa live, porque mais do que nunca a gente veio para a internet. Esta coragem de eu fazer, me mostrar e ir para a internet com medo das tecnologias, sem saber como faz, eu estou ao vivo, quer dizer, para o mundo todo me ver do jeito que eu estou aqui. Depois eu vou colocar lá na internet, eu vou colocar as fotos do meu estúdio aqui e vocês vão comentar o meu estúdio, vocês vão ver que lindo que ele é, mas eu não vou deixar de realizar os meus sonhos, porque eu não sei fazer, porque eu tenho dificuldade, enfim, esta é uma característica minha. Eu sempre vou em busca e tento fazer mesmo que eu não saiba fazer. Quero agradecer a todos que estão comigo, tem muita gente, nossa, eu não esperava tanto. Júlia Ronieski, olá, tudo bem? Obrigada. Adriana Somens, querida, foi nossa aluna na 1º de maio, obrigada pela presença, está lá no Face. E para falar um pouquinho, então, Ana, agora, eu vou desligar você e eu vou chamar minha sobrinha Maiara, porque ela é jornalista, se formou na UPF em Passo Fundo, e ela é produtora de conteúdo. Ela que me encorajou a ter coragem. Leni, posso dizer só uma última coisa, porque um gancho com o que você falou, que é muito interessante. Eu sempre tive muita dificuldade de escrever, entendeu? Então eu ando fazendo uns cursos online, uns masterclasses de como escrever, creative writing, como escrever novela, porque eu gostaria muito de escrever de uma forma diferente do acadêmico. E aí eu entendi, eu aprendi uma coisa essa semana que tem com o que você falou da coragem que você tem de se apresentar, que é exatamente isso. Essa professora no curso de writing que eu estava fazendo, ela dizia o seguinte: ser escritora significa escrever, escrever e continuar escrevendo, fazendo erros e continuar escrevendo cada dia. Se você quer ser escritora, quer escrever e não consegue, é porque você tem medo de alguma coisa. Então pare e reflita para continuar escrevendo. E eu fiz essa reflexão, e eu só queria compartilhar com vocês, porque eu acho que você é muito corajosa e você é uma inspiração. Por que eu não consigo escrever? Por que meus livros ficaram parados e eu nunca publiquei? Tem uma expressão, e aí eu não sei dizer muito bem em português, que é assim, because I'm feeling that I'm not good enough. Ou seja, eu não me sinto bom o suficiente. Tudo que eu escrevo eu não acho que é bom o suficiente. Então, muita gente poderia ser escritora se tivesse a coragem que você tem, a valentia que você tem. Eu estou aprendendo com você isso, quem sabe você me anima e eu vou conseguir escrever algum livro. Então, Mariana, acho que você deve, porque para não me deixar mentir, olha o meu roteiro aqui, que está planejado para eu falar, público e gênero. O pessoal me pergunta, qual é seu público? Qual é o gênero que você escreve? Gente, quando eles me fazem essa pergunta, eu fico pensando e eu respondo. Olha o que eu respondo, escrevi aqui. Dá para ver? É que fica virado, fica volteado. Lê para a gente. A minha resposta é, eu escrevo. Exatamente. Classificar o meu público. E o que é que eu escrevo, eu vou deixar para os especialistas. Eu sou especialista em escrever e não classificar.
Muito bem, Pronto. exato. Bom, você está seguindo exatamente o que essa escritora disse, que é uma masterclass da Atwood, que ela fala exatamente, escreva, escreva e escreva. E se cometer erro, escreva novamente. E se não conseguir escrever, Exato. pergunte onde é que está o medo. Eu já encontrei o meu, assim que eu vou ter que romper o medo para poder continuar escrevendo. Um abraço, Verdade. Leni, muito obrigada pela Ah, oportunidade. Manda um abraço para todo mundo que está online aí também. E obrigada obrigada, e continue escrevendo, que vai ser um prazer continuar te lendo e acompanhando. Tá? Meus parabéns. obrigada, Ana. Obrigada.